Você conhece Adão e Eva, certo? O casal que, segundo a Bíblia, deu início à humanidade. Caim, Abel e Sete, os 3 filhos citados nas Escrituras. Mas, e as filhas? Sim, as filhas de Adão e Eva. Ninguém nunca te contou sobre elas, né? Pois saiba que elas existiram. Estão ali, escondidas nas entrelinhas da Bíblia, apagadas dos púlpitos, silenciadas nas tradições. Por que ninguém fala delas? O que há de tão perigoso na existência dessas mulheres? O que a religião tentou esconder por milênios? Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é teoria, não é invenção e muito menos blasfêmia. É um mistério real, enterrado sob camadas de silêncio, manipulação e esquecimento. Essas mulheres tinham nomes, tiveram filhos, criaram linhagens inteiras e, mesmo assim, foram deletadas da história sagrada. Enquanto os homens recebiam destaque, honra e eternidade nas Escrituras, essas mulheres foram tratadas como se nunca tivessem existido. Mas e se eu te dissesse que seus nomes estão gravados em textos antigos, proibidos, banidos e ignorados pela tradição? E se a história da criação que te ensinaram a vida toda estiver incompleta? Hoje, nós vamos desenterrar esse segredo. Vamos revelar quem foram as filhas esquecidas de Adão e Eva e por que o mundo nunca quis que você soubesse da existência delas. O que foi escondido por milênios vai ser revelado agora. E depois disso, você nunca mais vai olhar para a história da humanidade do mesmo jeito. Durante séculos, a história da humanidade, segundo a Bíblia, tem sido contada quase sempre pelos mesmos nomes: Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. Mas, e se eu te dissesse que há personagens esquecidas nessa narrativa? Pessoas que estavam ali desde o princípio, mas que foram apagadas ou silenciadas com o tempo. O que você sabe sobre as filhas de Adão e Eva? Provavelmente nada, e isso não é por acaso. Existe um silêncio intencional quando o assunto são essas mulheres. Enquanto os filhos homens são citados com clareza, as filhas surgem de maneira quase invisível, como se não fossem importantes ou, pior, como se não devessem ser lembradas. E é exatamente aí que começa o nosso mistério. Por que a Bíblia, um livro tão detalhista em genealogias, opta por omitir as filhas do primeiro casal da humanidade? O que há de tão perturbador ou revelador nessa parte esquecida da história que muitos preferem ignorar? Prepare-se, porque o que vamos revelar agora vai mudar completamente a forma como você vê o início da criação. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4, encontramos uma frase que muitos leem rapidamente, sem prestar atenção. E Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. Está lá, escrito. Mas por que então nenhuma dessas filhas é nomeada? Porque suas histórias não são contadas. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que a Bíblia esconde intencionalmente a identidade dessas mulheres? Ou será que suas histórias foram deliberadamente apagadas por interesses humanos? Imagine quantas narrativas foram perdidas ao longo dos séculos, relatos que poderiam explicar lacunas, esclarecer eventos e até nos fazer repensar tudo o que aprendemos sobre o início da humanidade. A existência dessas filhas está registrada, mas envolta por uma neblina espessa de mistério. E é exatamente nesse ponto que começamos a abrir as camadas de um segredo que permaneceu enterrado por milênios. Para entender por que essas filhas foram esquecidas, precisamos voltar ao ponto de origem, o texto bíblico. E mais do que isso, precisamos ler o que está escrito com olhos atentos, porque a verdade está ali, mas camuflada entre versículos que a maioria simplesmente ignora. O livro de Gênesis não é um texto casual. Cada palavra carrega peso.
intenção e, muitas vezes, um segundo significado. No entanto, ao longo dos séculos, muitas leituras se tornaram automáticas, quase mecânicas. As pessoas passam por trechos cruciais sem perceber o que está sendo dito nas entrelinhas. Um exemplo disso é quando o texto fala que Adão gerou filhos e filhas, mas nunca entra em detalhes. Essa omissão, aparentemente inocente, esconde algo maior. Algo que só pode ser desvendado ao confrontarmos o texto com outras fontes antigas, que foram ignoradas ou até proibidas ao longo da história. E é aí que entramos em território perigoso, os chamados livros apócrifos. Esses textos foram excluídos da versão oficial da Bíblia por decisões humanas, tomadas em concílios e reuniões políticas de líderes religiosos. E nesses livros esquecidos, começamos a encontrar pistas mais claras sobre quem eram essas filhas, como viviam e até o que representavam para os primeiros tempos da humanidade. A leitura desses textos revela que a Bíblia oficial não é a única fonte da história sagrada e que há fragmentos de verdades espalhados em lugares que a maioria das pessoas nunca ousou explorar. Por que esses livros foram deixados de fora? O que havia neles que ameaçava tanto a narrativa oficial? E mais importante, o que eles nos contam sobre as mulheres da criação, que foram silenciadas por milênios? O próximo passo é mergulhar nesses manuscritos e descobrir nomes, histórias e destinos que foram riscados do mapa da humanidade. Ao mergulharmos nos livros apócrifos e textos antigos esquecidos pela tradição, nos deparamos com revelações que desafiam tudo o que conhecemos sobre os primórdios da humanidade. Um dos mais impactantes é o livro dos Jubileus, uma obra considerada sagrada por algumas tradições antigas, mas rejeitada pelo cristianismo ocidental. Nele, encontramos relatos detalhados sobre a vida de Adão e Eva depois da expulsão do Éden, incluindo a menção direta às filhas que eles tiveram. E o mais surpreendente, esses textos dão nome a essas mulheres. Estamos falando de algo muito maior do que uma simples omissão bíblica. Estamos diante de uma tentativa histórica de apagar figuras que, se reconhecidas, poderiam ter mudado completamente a maneira como enxergamos o papel feminino na criação. E não para por aí. O chamado Livro de Adão e Eva, também conhecido como Vida de Adão e Eva, expande ainda mais essa história, revelando diálogos, conflitos e até visões espirituais envolvendo os filhos e as filhas do primeiro casal humano. Esses textos nos apresentam um universo muito mais rico e complexo do que o que foi oficialmente canonizado. Segundo esses escritos, Adão e Eva não só tiveram filhas, como essas mulheres desempenharam papéis decisivos no desenvolvimento das primeiras sociedades humanas. Algumas delas foram mães de nações, outras guardiãs de tradições espirituais. No entanto, ao longo dos séculos, à medida que religiões foram se estruturando com base em hierarquias masculinas, essas vozes femininas foram silenciadas. Livros que as mencionavam foram banidos, queimados ou declarados heréticos. O resultado? Um vácuo histórico e espiritual que perdura até hoje. Mas agora, com acesso mais amplo a esses documentos, as peças começam a se encaixar. E a pergunta que começa a ecoar é: por que essas histórias foram escondidas por tanto tempo? A resposta está nos nomes que foram deliberadamente varridos da narrativa. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Quem eram essas filhas esquecidas e por que suas existências incomodavam tanto? Em meio às páginas desses textos esquecidos, finalmente emergem os nomes proibidos, os ecos das vozes apagadas. Duas delas chamam atenção de forma quase sobrenatural, Awan e Azura. Essas são as filhas que, segundo o livro dos Jubileus e outras fontes antigas, nasceram diretamente de Adão e Eva. Mas por que esses nomes nunca chegaram até você nos
sermões, nos estudos bíblicos ou nas leituras devocionais? A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora, porque elas estavam ligadas a algo que a religião oficial preferiu esconder: os casamentos entre irmãos. Sim, Auã teria se casado com Caim e Azura com Sete. Essa realidade, por mais incômoda que pareça para a lógica atual, era comum e necessária nos primeiros momentos da humanidade, segundo esses textos. Só que ao colocar nomes, rostos e histórias nessas mulheres, os textos antigos humanizavam um tema que muitos preferiram deixar no escuro. Era mais fácil ignorar as filhas de Adão e Eva do que encarar o peso moral e espiritual de suas existências. Auã, por exemplo, é mencionada como a irmã e esposa de Caim, uma mulher que, ao lado do irmão condenado pelo primeiro assassinato da história, teria sido mãe de uma nova linhagem de seres humanos. Pense no peso que isso carrega. Uma mulher esquecida, ligada diretamente ao homem que matou seu próprio irmão. Já Azura aparece como esposa de Sete, aquele que foi considerado o substituto de Abel e pai da linhagem que levou até Noé. Ou seja, essas mulheres estiveram na base da civilização humana, carregando em seus ventres o futuro da Terra, mas foram riscadas da memória coletiva. Apagar os nomes delas foi apagar a identidade de metade da criação. E o mais perturbador é perceber que isso não foi um acidente, foi uma escolha, uma decisão consciente de manter a narrativa centrada no masculino. Mas agora que esses nomes voltam à tona, a história começa a tomar um novo rumo. O que mais essas filhas esquecidas nos revelam sobre os primórdios da humanidade? E o que significa o fato de que os primeiros casamentos foram entre irmãos? Falar de casamentos entre irmãos pode soar chocante hoje, mas nos primórdios da humanidade, segundo os textos antigos, essa era a única possibilidade de perpetuação da espécie. Afinal, se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, seus filhos e filhas teriam que se unir entre si para que a humanidade se multiplicasse. Mas é aqui que a coisa se torna ainda mais sombria. Por que essa parte foi deixada de fora da narrativa oficial? Porque a Bíblia não detalha com quem Caim se casou ou de onde surgiu a esposa de Sete. A resposta pode estar justamente no fato de que essas esposas eram suas irmãs, as filhas de Adão e Eva, que foram deliberadamente esquecidas. A revelação disso não apenas muda a forma como interpretamos os primeiros capítulos de Gênesis, mas também lança uma nova luz sobre os dilemas morais, espirituais e até culturais que envolvem o início da humanidade. O silêncio sobre esse assunto talvez não seja por acaso, mas sim uma tentativa de evitar um debate que poderia comprometer a imagem limpa dos patriarcas bíblicos. E quando começamos a aceitar essa realidade, outras perguntas surgem como: um terremoto? Será que essas uniões entre irmãos foram apenas toleradas ou foram vistas como sagradas nos primeiros dias da Terra? O que os textos antigos nos mostram é que essas mulheres tinham nomes, destinos e importância, mas foram empurradas para o esquecimento por uma tradição que preferiu contar apenas metade da história. Imagine a dor, o conflito, o fardo espiritual que essas primeiras filhas carregaram. Elas foram mães da humanidade, mas sem direito à memória, sem espaço nos altares, sem voz nos púlpitos. A omissão dessas uniões familiares cria uma lacuna gigante na compreensão da linhagem humana e revela uma decisão milenar de silenciar tudo que pudesse causar desconforto ou debate. Mas agora que essas informações voltam à tona, a pergunta que ecoa é: o que mais foi escondido por trás dessa história aparentemente tão simples e conhecida? E o que isso revela sobre o verdadeiro papel das mulheres no plano da criação divina? Ao observarmos com mais profundidade o apagamento das filhas de Adão e Eva, uma verdade desconfortável se impõe.
Essas mulheres foram silenciadas de propósito. E isso não aconteceu por descuido, mas sim por uma estrutura religiosa e cultural que se fortaleceu ao longo dos séculos. Uma estrutura que preferiu manter o protagonismo exclusivamente masculino na narrativa sagrada. A história das filhas esquecidas nos leva diretamente a um tema que ressoa até os dias de hoje: o silenciamento das mulheres dentro das religiões. A ausência dos nomes femininos no Gênesis não é apenas um detalhe. É um reflexo de uma tradição que sistematicamente marginalizou as vozes femininas, negando a elas o reconhecimento como pilares da criação. Ao tirar os nomes de Awan, Azura e tantas outras dos registros oficiais, não apenas apagou-se a identidade delas, apagou-se o papel das mulheres como construtoras da humanidade. E ao fazer isso, moldou-se uma doutrina que por séculos ensinou que o papel feminino era sempre secundário, sempre coadjuvante. Esse silêncio proposital criou uma narrativa incompleta e, de certa forma, manipulada. Porque ao esconder as filhas de Adão e Eva, também se ocultaram as decisões, os sentimentos e os dramas que essas mulheres enfrentaram. Elas não foram apenas personagens esquecidas, foram vítimas de um sistema que decidiu quem deveria ser lembrado e quem deveria ser esquecido. Isso abre espaço para uma nova leitura das Escrituras, mais justa, mais completa e mais honesta. Uma leitura que reconhece que as mulheres sempre estiveram presentes, desde o princípio, mas foram silenciadas por conveniência. A história das filhas de Adão e Eva é, portanto, mais do que uma curiosidade bíblica. É uma denúncia contra séculos de omissão e distorção. E quanto mais investigamos, mais percebemos que essas vozes femininas, mesmo sufocadas, ainda ecoam nos textos, esperando apenas que alguém volte a escutá-las. E a pergunta que resta agora é: o que aconteceu com a linhagem dessas mulheres apagadas? Agora que sabemos que essas filhas existiram, que tiveram nomes e que foram apagadas da narrativa principal, surge uma questão ainda mais profunda. O que aconteceu com a linhagem dessas mulheres? Se Awan, Azura e outras filhas de Adão e Eva realmente existiram, então elas geraram filhos, netos, tribos inteiras que caminharam pela terra muito antes das grandes civilizações bíblicas se formarem. Por que essa linhagem nunca é mencionada? Onde estão os descendentes dessas mulheres? Uma teoria perturbadora começa a se formar entre estudiosos de textos antigos e pesquisadores independentes. Talvez essa linhagem tenha seguido por um caminho completamente oculto da história sagrada e por isso tenha sido propositalmente removida da cronologia dos escolhidos. É possível que existam povos, tradições e até narrativas espirituais inteiras que descendem dessas mulheres esquecidas e que, por não se encaixarem no plano teológico dominante, foram deixadas de fora da história oficial. Não estamos mais falando apenas de omissão, estamos falando de cancelamento ancestral. Pense no impacto que isso teria. Uma linhagem inteira que veio de mulheres silenciadas, banida da narrativa bíblica porque não se encaixava no modelo patriarcal que seria adotado depois. Isso levanta uma série de suspeitas. Será que esses descendentes formaram povos que mais tarde foram considerados pagãos ou impuros, simplesmente por não estarem ligados aos homens nomeados da linhagem de Sete? Teriam eles desenvolvido sabedorias e conhecimentos espirituais próprios, que foram destruídos ou demonizados ao longo do tempo? A Bíblia menciona, por exemplo, que Caim construiu uma cidade. Mas com quem? Com que povo? Será que essa cidade foi o berço de uma civilização oriunda da linhagem feminina apagada? As possibilidades são muitas e cada uma mais provocadora que a outra. O que fica claro é que algo foi ocultado propositalmente e que essas filhas, apesar de silenciadas,
deixaram marcas profundas no início da humanidade. E agora, ao trazer à tona essas questões, começamos a revelar um segredo que talvez nunca devesse ter sido escondido. Chegamos ao ponto mais inquietante dessa jornada. Por que essa história nunca chegou até você? Porque em todas as aulas de religião, sermões de igreja ou estudos bíblicos que você já ouviu, ninguém nunca falou sobre as filhas de Adão e Eva. A resposta pode ser dura, mas precisa ser dita. Porque alguém escolheu esconder essa história de propósito. E não foi apenas uma vez. Foi uma decisão repetida, sistemática, ao longo de séculos. Conciliares inteiros foram organizados para definir o que entraria e o que seria excluído da Bíblia como conhecemos hoje. Nomes como Awan e Azura foram riscados, seus legados apagados, e a narrativa oficial foi moldada para seguir uma única linha, a da dominação masculina e da centralização de poder. Tudo o que ameaçasse essa estrutura, inclusive a existência de mulheres fundamentais no plano da criação, foi enterrado. E o mais impressionante é que essas informações sempre estiveram por aí, escondidas em textos antigos, tradições esquecidas e manuscritos proibidos, esperando que alguém ousasse fazer a pergunta: o que não estão nos contando? Mas agora esse segredo foi revelado. Agora você sabe. E com esse conhecimento vem uma responsabilidade: reconstruir a história que nos foi negada. As filhas esquecidas de Adão e Eva não são apenas personagens apagadas. Elas representam todas as vozes que foram silenciadas, todos os nomes que foram deixados de fora, todas as histórias que nunca foram contadas. Recuperar esses nomes, essas memórias e essas verdades é mais do que um exercício histórico ou teológico. É um ato de justiça espiritual. Porque ao reconhecermos essas mulheres, estamos resgatando um pedaço perdido da nossa própria origem. O silêncio que durou milênios está sendo quebrado. E a pergunta que ecoa agora na mente de quem ouve essa revelação é inevitável: quantas outras verdades ainda estão escondidas sob as páginas da história sagrada? Talvez a maior parte do que nos ensinaram ainda esteja incompleta. Agora que você conhece a verdade, não tem mais como voltar atrás. Os nomes esquecidos, as vozes silenciadas, as páginas arrancadas da história, tudo isso faz parte de um quebra-cabeça muito maior. E nós só começamos a encaixar as primeiras peças. O que você ouviu aqui hoje é apenas a ponta do iceberg. Existem outros mistérios, outras figuras apagadas, outras verdades que a história sagrada jamais quis que você descobrisse. Mas se você chegou até aqui, é porque está pronto para enxergar além do óbvio, além do que foi ensinado. Então, se você quer continuar desvendando os enigmas escondidos na Bíblia, se quer fazer parte de uma comunidade que não aceita o silêncio como resposta, já se inscreve agora no canal. Ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vamos revelar ainda mais segredos que ficaram nas sombras por séculos. E lembre-se, quem controla a narrativa, controla a verdade. Aqui, a gente vai juntos recuperar tudo o que foi esquecido. Nos vemos no próximo mistério.